Imagina quando alguém que nem médico fala sobre um conceito médico dentro do... E muitas vezes a gente acredita nele. Porque, sei lá, às vezes a gente acredita, às vezes a pessoa fala bem. Então tem que tomar um certo cuidado. Fala um pouco, pessoal, sobre essa parte de níveis de evidência. O que a gente tem hoje como, assim, suprassumo dentro dos estudos, que mesmo assim devem ser avaliados com cuidado, e o que a gente deve tomar cuidado? Algumas evidências científicas, elas podem, por exemplo, se adequar a uma parcela da população ou a uma população específica, e a generalização daquele que é a própria reprodutibilidade, ou até mesmo você conseguir em outras populações, em outras amostras, em outro número de pessoas. Às vezes você faz um estudo, poxa, eu vi aqui que tomar chocolatado de manhã está associado com boas notas. Já é um estudo meio esdrúxulo. Só que você vai ver ali, fez com 3 pessoas. Ele avaliou 3 pessoas. Existe o N, que a gente chama dentro do estudo científico, que é, você tem que ter um número mínimo de pessoas para falar que um estudo é válido. Sim. Ao mesmo tempo, você precisa mostrar que aquela ação, para ser divulgada como realmente uma coisa que faz efeito, que ela aconteça em populações diferentes, em ambientes diferentes, e que ao mesmo tempo não seja negada por esses novos estudos. Então o pessoal tem que tomar um certo cuidado com isso, porque realmente a grande mídia ela acaba divulgando aquilo que é interesse para a própria grande mídia. O próprio influencer em si acaba colocando Eu acho que tem um exemplo, tem vários exemplos, mas eu lembrei de um exemplo aqui que ilustra bem isso. Que você está falando é o cuidado ao extrapolar, né? Exato. Então, por exemplo, no Japão, em alguns países orientais, mas especificamente no Japão, a gente tem uma incidência muito maior do que nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, de câncer gástrico, câncer de estômago. E isso fez com que eles fizessem estudos lá, aplicados à população deles, que tem a incidência deles de câncer de estômago, e que eles chegassem à conclusão que valeria a pena um programa de prevenção, né, de exame preventivo de endoscopia, para você tentar diagnosticar o câncer precocemente. O câncer gástrico, se você diagnosticar precocemente, a chance de tratamento aumenta exponencialmente. A chance de cura aumenta exponencialmente. Então, na população japonesa, se mostrou favorável, se mostrou efetivo, e aí, mais uma vez, o governo japonês, ou quem quer que seja que tenha feito essa recomendação, usou o pensamento lógico para fazer isso, mas verificou-se que foi positivo o programa de rastreamento. Já se você colocar nos Estados Unidos ou no Brasil, não existe, pelo menos até agora, a comprovação de que aquilo vai ser benéfico, que aquilo seja benéfico. Por quê? Porque, primeiro, a incidência é muito menor do que no Japão. Segundo, a endoscopia, a gente não está falando de um exame inócuo. Está falando de um exame invasivo, é uma endoscopia. Então, é mais ou menos isso. O que serve para o Japão não necessariamente serve para o Brasil. O que serve para idosos não necessariamente serve para crianças. O que serve para homens não necessariamente serve para mulheres. Então, existem vários grupos populacionais e que acabam influenciando os resultados, e você fazer uma extrapolação nem sempre é verdadeira. Perfeito. E talvez falando um pouco mais de forma aprofundada, principalmente quando a gente fala da divulgação de informações, que não vamos deixar só a grande mídia também como vilã, existem pessoas que utilizam, por exemplo, as redes sociais ou seu alcance para trazer informação, e em algumas vezes, por exemplo, a pessoa traz uma informação médica e ele nem informação médica tem. Quando a gente fala de níveis de evidência, talvez a opinião de um especialista no assunto, vamos lá, você pegou um cardiologista que é um cara muito conhecido por ser um cara bom, médico bom. Se esse cara der uma opinião, ou um grupo de cardiologistas bons derem uma opinião, a chance daquilo ali ser realmente uma verdade é muito menor do que se eu fizer um estudo científico bem apurado ali, tentando tirar todos os vieses. Imagina quando alguém que nem médico fala sobre um conceito médico dentro do... E muitas vezes a gente acredita nele. Porque, sei lá, às vezes a gente acredita, às vezes a pessoa fala bem. Então tem que tomar um certo cuidado. Fala um pouco, pessoal, sobre essa parte de níveis de evidência. O que a gente tem hoje como, assim, suprassumo dentro dos estudos, que mesmo assim devem ser avaliados com cuidado, e o que a gente deve tomar cuidado? Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente fala em nível de evidência, é importante que a gente está colocando como premissa que a gente tem uma boa evidência. Porque se você tiver, por exemplo, a gente vai falar da meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que é o principal, que é o suprassumo que você está falando. Mas se for baseada em ensaios clínicos randomizados que tenham vieses importantes, que tenham fraude, por exemplo, cara, ela se torna um lixo, na verdade. Sim. Ela não serve para nada. Então,
Pensando em algo que seja de fato um estudo bem conduzido, o principal tipo de estudo é o que eu acabei de falar, é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. O que é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados? Meta-análise é quando você junta o resultado de vários estudos sobre aquela mesma questão. Digamos que você está avaliando se o remédio X ele melhora ou não o diabetes. E você tem, sei lá, 5 ensaios clínicos randomizados de qualidade que tenham abordado esse assunto. Você faz uma mistura estatística, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, para você chegar a uma conclusão. Qual que é, de fato, o efeito desse medicamento? Então, esse é o maior nível de evidência. Claro que, em segundo lugar, está o próprio ensaio clínico randomizado. Lembrando que o ensaio clínico randomizado é o experimento. Então, é quando você adiciona algo para aquele paciente. Vacina, por exemplo. Se você experimenta, se você pega um grupo de pessoas, divide ao meio esse grupo, metade não vai tomar a vacina, vai tomar um placebo, na verdade. Vai tomar algo que ele vai achar que é vacina, na verdade ele não sabe se é vacina ou não, e o outro grupo vai tomar a vacina de fato. E aí você espera algum tempo, vai observando essas pessoas e vê quantas pessoas em cada grupo desenvolveram a doença, quantas pessoas desenvolveram complicações da doença, faleceram pela doença, e aí você vai chegar no nível de associação entre aquilo, na verdade, ou no nível de proteção ou não em relação àquilo. Então, esses são os 2 grandes estudos, que são os principais. Depois, vem os estudos observacionais, né? Tem as meta-análises, eu não vou entrar nem no mérito de meta-análise, que seria a junção, de novo, desses estudos, mas dentro dos estudos observacionais, a gente tem os estudos prospectivos, que basicamente é a coorte. E o que é um estudo prospectivo? É o estudo em que você parte do fator que você quer estudar para a conclusão. Então, por exemplo, eu quero ver se o fator cigarro ele gera a conclusão câncer de pulmão. Então, eu vou pegar um grupo de pessoas que fuma, um grupo de pessoas que não fuma, estou partindo do fator, e eu vou fazer prospectivamente a análise da vida dessas pessoas para ver se elas desenvolveram ou não o câncer de pulmão. Então esse é um estudo de coorte. E o contrário é o estudo caso-controle, que é um estudo retrospectivo, que você parte da doença para o fator. Normalmente é usado para uma doença rara. Então imagina que você quer avaliar, vamos dizer, o melanoma, que é uma doença um pouco mais rara. Você vai pegar, na verdade, pessoas que já têm o melanoma. Então você, pega um grupo de pessoas que têm o melanoma e você vai pegar um outro grupo que é parecido com esse grupo, exceto pelo fato deles não terem o melanoma. Então digamos que você pegou só homens de 60, 70 anos de determinado hospital que tem melanoma. Você vai buscar nesse mesmo hospital homens de 60, não lembro agora quanto que eu falei a idade, mas de 50, 60 anos que não têm o melanoma. Então eles são grupos comparáveis e você vai ver retrospectivamente, será que eles tiveram alguma exposição diferente? E aí você já tem que ter alguma hipótese, né? Então, por exemplo, o melanoma, qual a hipótese que a gente vai ter? Exposição ao sol. Então você vai fazer entrevistas com eles, você vai ver quanto que essas pessoas tiveram de exposição ao sol. Será que o grupo que tem melanoma teve uma exposição ao sol maior do que o grupo que não teve? Será que teve alguma outra coisa? Será que teve diferença na carga tabágica, né? No fumo, no hábito de fumar? Enfim, você vai buscar algumas hipóteses e você vai avaliar. Claro que o estudo caso-controle, ele tem um nível de evidência menor do que o estudo coorte, que é um estudo prospectivo, exatamente porque, imagina só, cara, imagina você com 60 anos, uma pessoa perguntando pra você como foi sua exposição solar dos 20 aos 40. Cara, você vai lembrar exatamente? Então já tem um viés muito grande aqui de informação. Você vai ter uma informação que não é tão confiável. E por fim, a gente tem os relatos de caso, que a gente está falando o tempo todo são vários pacientes, né? Várias pessoas que têm a doença tal, várias pessoas que fumam, várias pessoas que não fumam. Está falando de um estudo de vários casos agregados. Mas a gente pode ter também um relato de um caso. E normalmente também vai ser usado para uma coisa nova, um estudo de uma doença rara. Então você vai ver, cara, um relato sobre uma associação entre, cara, a doença raríssima tal e tal coisa. Então, enfim, é um relato de caso, é um nível de evidência muito mais baixo, dentre os estudos. Agora, abaixo de tudo isso, vem o que você falou, da opinião de um especialista. Então, quando o seu médico... E aí eu acho que é importante até diferenciar, cara, porque quando o seu médico fala por si só, cara, tal medicamento é bom para a hipertensão, e não cita nada, você está avaliando a opinião desse especialista. E ela tem o último nível de exigência, de evidência. Agora, se o seu médico está citando, está mostrando uma meta-análise, ele está se apoiando no nível máximo de evidência. Perfeitamente. E a mesma coisa vale para o cara que não é médico.
Porque, assim, é óbvio que a gente tem que tomar um cuidado. Pô, o cara não é médico, o cara não tem nenhuma formação. Será que ele tem alguma... Será que ele pode falar? Será que ele tem capacidade de falar o que ele está falando? Beleza. Agora, se ele está te mostrando, se ele está se apoiando numa meta-análise, se ele sabe fazer, cara, não importa se ele é médico, se ele é outro profissional de saúde ou se ele não tem nenhuma formação. Ele está se apoiando na evidência. Então, é importante dizer isso, que qualquer pessoa que se apoie numa boa evidência, que saiba, que tenha essa capacidade de avaliar, seja médico, não médico, ou qualquer outra coisa, ela vai estar se apoiando na evidência mais alta ou na segunda mais alta. É diferente da pessoa dizer, eu acho que tal remédio, a minha experiência clínica diz que tal ação é boa. Pô, tal remédio é bom para tal coisa. Por quê? Ah, não, cara, porque eu sempre vi, foi a minha experiência de ambulatório, minha experiência na faculdade, minha experiência na residência. Aí a gente está falando do nível mais baixo de evidência. Perfeito.